Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou Rayana Gomes. E eu sou Lígia Beatriz. Seja bem-vindo a mais um Becalhau News. Nosso Becalhau News, Lídia, está recheado de notícias, então fica ligado aí para não perder nenhuma informação. Vamos às informações do que ocorreu nesta semana. Nessa sexta-feira, ocorreu aqui na igreja o encontro de lideranças de células para o alinhamento importante de como as células serão conduzidas e organizadas este ano. Cola no seu líder e, se você não tem uma célula, procure o pastor Marcos e participe. No sábado, rolou o pós-retiro. Os jovens, adolescentes, igreja e convidados em geral estiveram reunidos para um dia de comunhão, diversão e louvor. Confira a animação deles. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Neste sábado também tivemos o encontro Amigas de Oração. As mulheres se reuniram para orar juntas em uma tarde de comunhão entre irmãs. Dá uma olhadinha. É isso aí, Lídia, a igreja está em ação. Vamos dar uma pausa nas notícias agora e vamos parabenizar os aniversariantes da semana? Agora, tome nota do que vai acontecer nos próximos dias. Estaremos celebrando a Páscoa aqui em nossa igreja com a seguinte programação. Dia 29/3, sexta-feira, teremos o culto celebrando a Páscoa. No dia 31/3, teremos o culto da ressurreição às 7 horas da manhã e teremos um café às 8h30. Para contribuir com o café, entre no link do grupo de organização que foi colocado no grupo da nossa igreja ou procure a irmã Maiane. Nesse dia não haverá EBD. Nós retornaremos com o culto vespertino no dia 31/3, às 19 horas, que será celebrado com a cantata de Páscoa do coro Magnificar. Aos membros e colaboradores do Ministério Infantil, anotem aí na agenda que dia 6/4, sábado, haverá o primeiro encontro do Ministério Infantil e Becalhau 2024, a partir das 15h30, aqui na igreja. É isso aí. E no dia 7/4, domingo, no culto vespertino, teremos o culto de abertura de missões mundiais sobre a direção do Ministério Infantil com o tema No Poder do Espírito. Vamos completar a missão. As crianças estão se preparando com toda a dedicação. Agora o culto vai começar. Aproveite este momento para cultuar a Deus com reverência e alegria. Então desligue o celular ou coloque-o no silencioso e se concentre em adorar a Deus junto com os irmãos. Por hoje é só. Até o próximo Becalhau News. Deus abençoe. Tchau, tchau! Que bom.
estarmos juntos na casa do Senhor. Que bom rever os irmãos, sejam todos bem-vindos. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. E como o salmista disse, que o nosso coração se alegre em vir à casa do Senhor. Amém? Duas informações importantes. Na sexta-feira não terá culto, é só no domingo mesmo. O pastor vai reforçar daqui a pouco. E o musical da noite será com o coro jovem, no dia 31. Vai ser mais um culto cantado do que um musical, mas o coro jovem que fará a sua participação na liturgia de culto, vai adorar o Senhor juntamente conosco aqui. Então, dando as boas-vindas a cada um de vocês, é importante lembrá-los que nós entramos neste lugar para prestar culto ao Senhor e não para assisti-lo. Então, que você tenha isso em seu coração e faça assim. Entregue o seu culto racional, a sua adoração em espírito e em verdade nessa noite ao Senhor, que Ele se faz presente nesse lugar e fica bem cantar louvores a Jesus, como Davi disse. Vamos orar neste momento? Sentado como estamos, você pode iniciar o seu culto e dizer ao Senhor o que você veio fazer aqui nesta noite. Oremos. A Ti que é Senhor e Rei, a Ti que governa sobre todo o universo, a Ti que perdoa pecados, a Ti que é o Criador de todas as coisas, a Ti que é justo e fiel, direcionamos as nossas vozes em gratidão e em louvor por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz, por tudo que Tu realiza. E nós adentramos este lugar com o intuito, com o objetivo de cultuar ao Senhor como convém, esquecendo todos os problemas que temos lá fora, deixando de lado todas as amarras, porque nós queremos, neste lugar, ter liberdade e aceitação do Senhor. Perdoa-nos pelo que nós somos, perdoa por nossa infidelidade, por nossos pecados, pelas coisas que fazemos que não são típicas de um servo Teu, mas nos ensina a sermos homens e mulheres que o Senhor quer que sejamos, guardando a Tua palavra dentro de nós, em nossos corações, como ela mesma nos ensina. Que neste lugar o Teu nome seja honrado, glorificado. Que neste lugar possamos juntos, unidos em uma só voz e em uma só intenção, Te render honra e glória, porque Tu nos deu a maior bênção que um homem pode ter, é sermos salvos por Ti. Obrigado por tudo, Senhor, e que a nossa adoração alcance o Teu trono nesta noite. Que o nosso culto seja racional e que o Senhor receba como tal. Esse é o nosso desejo. No nome de Jesus nós choramos assim, e no nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos começar esse culto como sempre começamos. E como sempre essa igreja começará um culto, honrando, magnificando e louvando ao único nome que deve ser mencionado neste lugar. Vamos juntos?
Se você conhece, vamos juntos adorar o Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Vamos dizer juntos quem Ele é? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Vamos todos mais uma vez? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, Montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa
salmista Davi, em Salmos 84:10, diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas dos ímpios. Que essa seja uma verdade em meu e em seu coração. Que há prazer em você estar neste lugar. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se faz presente aqui. Amém? Vamos dar glória a Ele. Queria ouvir sua voz. Deixou sua glória por mim, se fez isso tudo, Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida adora a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. eu queria ouvir só as vozes cantando assim, dando glória a Ele. Jesus, Somente a Ele, somente a Ele. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti.
Ele é o dono de tudo. Às vezes nós queremos tomar decisões, mas Ele é que dá a última palavra. Amém? Por isso Ele é santo. E importa que sejamos santos como Ele é. Vamos com alegria? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, santo. Ele é santo. E porque é santo, é digno da nossa adoração. Amém? Louvado seja Deus. Poder sentar. Que bom estar aqui. Que bom voltarmos à casa de Deus. Que bom podermos separar um tempo da nossa vida para adorar a esse Deus que é santo, santo, santo. Onipotente, glorioso, bondoso, Senhor do céu, Senhor da terra, o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém, igreja?
Que bom, muito bom. Graças a Deus por estarmos aqui. E é um momento de alegria também quando nós podemos nos congratular, reconhecer, fazer um momento de comunhão, né? Levar a destra da comunhão para as pessoas que estão conosco nesta noite de celebração. Quantas pessoas estão conosco hoje, que nos visitam esta noite, que não são membros desta igreja ainda, mas decidiram vir hoje aqui para cultuar a Deus? Temos ali algumas pessoas, aqui atrás, algumas pessoas aqui do lado. Eu queria pedir que os membros da igreja se mobilizassem, se movimentassem e se aproximassem dessas pessoas, levando a destra da comunhão, dizendo da nossa satisfação como igreja de ter esses irmãos, amigos queridos entre nós nesta noite. Amém? Amém? É assim mesmo? Então vamos dizer boas-vindas para eles, vamos lá? Sejam bem-vindos. Está fraco, eu acho que eu não voltaria com essa recepção, não. Voltaria, Jonas? Vamos ser mais calorosos, né? O povo de Deus costuma ser mais caloroso. Amém? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. E traga mais um, né? Vamos ler a palavra de Deus agora. Está em Filipenses 4:8, a nossa afirmação bíblica, e nós vamos fazê-la 2 vezes, tá bom? Primeiro eu quero fazer só com os homens, e eu vou pedir que todos os homens fiquem em pé, para que a gente leia a Bíblia agora. Quem se considera, fica em pé neste momento, né? E vamos fazer esse recitativo. Depois as mulheres farão o mesmo recitativo, essa mesma afirmação bíblica neste momento de culto. Todos juntos, vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Agora os homens permanecem em pé e as mulheres fiquem em pé, para que possamos agora, só as mulheres, recitar essa afirmação bíblica. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mais bonito. Olha aí, quer vendo? Eu tenho certeza que o Senhor está esperando que toda a igreja recite agora, com toda graça no coração, essa afirmação. Vamos lá? Nisso pensai. Que Deus abençoe a porção lida da sua palavra em nossos corações. Amém? Não sente ainda, fique em pé. Nós vamos orar agora. Eu queria que você se virasse para o lado da pessoa, para a pessoa que está do seu lado, não importa quem seja, se é seu filho, sua esposa, seu marido, ou um visitante, e ore com ela nesse momento. Nós vamos orar juntos. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra que nós acabamos de recitar. Agradecer a Deus por essa verdade bíblica e pedir ao Senhor que nos abençoe para que durante esta semana nós tenhamos oportunidade de fazer essa verdade bíblica prática na nossa vida. Amém assim? Vamos orar então. Feche seus olhos. Faça sua oração pessoal nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus de honra, Deus de glória, Deus santo, Deus poderoso, Tu que estás entronizado nas alturas, entre os querubins e imanente presente entre nós neste lugar.
Nós nos curvamos diante da Tua presença nesta hora, porque reconhecemos o senhorio do Senhor na nossa vida. Reconhecemos a Tua santidade. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. E, ó Deus, com os nossos corações constrangidos e humilhados em Tua presença, nós Te suplicamos que a Tua palavra que acabamos de ler se torne real e verdadeira a partir dos nossos lábios, se torne real e verdadeira em nossos corações. E que o Senhor nos permita, como filhos Teus, como igreja do Senhor, que durante esta semana nós possamos, ó Deus, nos lembrar desta palavra e praticá-la para o louvor da Tua glória e para a nossa edificação como igreja. Abençoa cada filho Teu presente neste lugar, todos os que aqui vieram com corações desejosos a Te adorar e a cultuar ao Senhor. Recebe a nossa adoração neste momento, como aroma de graça suave na Tua presença. E continua falando conosco, continua completando em nós a Tua graça e o Teu cuidado. Em nossas vidas, através dos louvores, através da mensagem, através dos relacionamentos e através da comunhão, Senhor, que a Tua igreja tem desfrutado neste lugar. Nos abençoa assim. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar agora. Obrigado. Boa noite, queridos, graça e paz, que Deus nos abençoe. Já está nos abençoando, já estamos fazendo tantas coisas para adorá-lo, bendizê-lo, e nesse mesmo espírito, nós estamos nessa noite prontos a trazer ao Senhor dízimos e ofertas, consagrar a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Quando podemos trazer ao Senhor dízimos e ofertas, para termos na nossa carteira algum valor ou no banco, precisamos que o Senhor tenha nos abençoado antes. Então a sua ação é porque Deus foi fiel a você e hoje você pode ser fiel a Ele também. Que coisa boa quando pensamos assim e quando vemos a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Quando precisamos de algo, como bons filhos que somos e bom pai que Ele é, se houver necessidade, devemos clamar a Ele. E a palavra de Deus diz que o homem não daria uma cobra se um filho pedisse um presente, quanto mais o Deus Todo-Poderoso que nos ama e sabe do que verdadeiramente precisamos. Então esse momento é um momento muito especial, em que nós como filhos podemos trazer com gratidão ao Senhor dízimos e ofertas. Eu queria pedir 4 líderes de célula. Essa semana tivemos uma linda reunião com eles, e combinamos que em alguns momentos eles estarão, nesse momento de dízimos e ofertas, trabalhando, e só precisam descobrir que são líderes, né? Primeiro passo, se descobrir, o resto fica mais fácil. Aí já... Amém. Você está aqui para adorar ao Senhor e bendizer o seu nome, e esse é o mesmo sentido e sentimento que temos nesse momento. Então, se você quiser fazer isso, você pode utilizar o Pix, que está projetado, você pode utilizar o QR Code, que está na frente da sua cadeira, você pode fazer uso das máquinas de débito e crédito, mas o convite é que você faça isso de qualquer uma dessas formas, com alegria e desejo de bendizer ao Senhor com a sua vida. Senhor.
Oremos. Pai nosso, Tu és maravilhoso em tudo aquilo que Tu fazes, em cada demonstração do Teu cuidado e do Teu amor para com cada um de nós, com as nossas famílias. Glorificamos o Teu nome por tudo que Tu és entre nós. Que, ó Deus, o nosso coração continue percebendo a importância de sermos fiéis a Ti, Senhor, porque Tu tens sido fiel a cada um de nós. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa os que podem e também aqueles que não podem dar nada para que possam fazê-lo o mais rápido possível e se sintam abençoados e cuidados por Ti, Senhor. Cuida da Tua igreja, dos projetos e dos sonhos que Tu tens colocado à Tua igreja. Nos dê sabedoria e nos dê capacidade, ó Deus, de executar os Teus sonhos, Pai. Nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queria convidar agora as crianças de 2 a 11 anos, todas as crianças aqui à frente. Convidar também os professores que estarão ministrando. Você está vendo esses jovens de blusa verde? Eles, há alguns anos atrás, estavam atrás e não à frente. Eles eram alunos. E hoje já não são mais. E você fala, o que eu estou fazendo no reino de Deus? Esses jovens, tão jovens, já estão dando aula, já estão praticando a palavra de Deus, exercendo seus ministérios. Que bênção! Nos procure. A igreja tem muitas obras a serem feitas e nos faltam, às vezes, mão de obra para executar esse trabalho. Inclusive para usar os dons que Deus deu à sua vida. Olha a importância de você usar aquilo que Deus tem dado ao seu coração. Amém? Levante suas mãos, vamos orar por essas crianças. Ó Deus, obrigado, Senhor, por cada criança, cada jovem que aqui está. Que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, pelo cuidado que Tu tens tido com as suas vidas, Senhor. Com a saúde, com o bem-estar das suas famílias. Ó Deus, dê sabedoria aos professores para que possam ministrar e abençoar sobremaneira a vida dessas crianças. Que elas guardem, ó Deus, ao longo da semana, tudo que vão viver agora e possam dar testemunho da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um aviso. No domingo que vem, às 7 horas da manhã, todas as crianças podem ir. A você que está aqui essa noite, você é convidado especial para estar conosco domingo que vem, às 7 horas da manhã, para o culto da ressurreição. E o culto será uma grande bênção. Traremos à memória o sofrimento de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Às 8h30 teremos o café da manhã. E você é convidado também a participar do café da manhã. Para isso, se você está no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, se você está no grupo de WhatsApp da igreja, você já está vendo lá o convite e também a relação de itens que vão ser necessários para o café da manhã. Se você não está no grupo da igreja, ou se você mesmo estando quer falar com alguém pessoalmente, Maiane, por favor, fique em pé. Ao final do culto, procure a Maiane, por favor. Ela está coordenando, junto com a equipe dela, esse projeto. E nós queremos que vai ser uma manhã deliciosa. Não vai haver EBD. E isso vai ser mais uma oportunidade para a gente ficar mais tempo juntos, conversando e sendo trazidos ao sentimento de família da Igreja Batista do Calhau. Então, que você se sinta abençoado e não abra mão. Sabemos que o culto é às 7 horas da manhã e você pode falar, mas é tão cedo, pastor, para chegar às 7 eu tenho que acordar às 6, mas vale a pena. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você estiver aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Nós louvamos ao nosso Deus pelo que Ele nos abençoou
durante esta semana, e em particular pela reunião das mulheres de oração ontem à tarde. Foi um momento muito gratificante, onde nós cultuamos ao nosso Deus e prestamos a Ele, fizemos nossas orações, não só por pedidos pela igreja, mas também por os pedidos pessoais. Foram momentos muito lindos, éramos 33 mulheres. Eu agradeço a Deus esse privilégio de estar com esse Ministério das Mulheres. O nosso próximo encontro será no dia, se Deus permitir, no dia 27 de abril. Queridos, nós estamos com algumas pessoas que estão passando por dificuldades na área da saúde. Eu peço aos irmãos que continuem a orar pela irmã Neide, a orar pelo irmão Mário Rocha, pela irmã Leonilde. Orem pela dona Marlene, mãe da Adriele. A cirurgia correu tudo bem e ela já teve alta, foi para casa. Que Deus possa abençoá-la na sua recuperação. E também peço aos irmãos que orem pelo Alexandre, o esposo de Flavinha. Ele está há uma semana com problemas de saúde e ainda não se recuperou. E eu peço essas orações pelas pessoas que estão enfermas, e o nosso Deus, Ele responde. Nós oramos há algum tempo por Dona Keila, tia de Raquel, aonde ela estava gravemente enferma em Manaus. Foi desenganada pelos médicos, mas aí o nosso Senhor ouviu nossas orações e ela, essa semana, recebeu alta e está curada. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, não deixemos de orar pela nossa igreja, não deixemos de orar pelos nossos pastores. Nesta semana nós temos o culto de Páscoa, o café da manhã. À noite nós teremos uma atividade sobre a Páscoa com um coro jovem. Oremos pelas várias atividades da igreja. As nossas orações são dirigidas a Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se não existissem, como se existissem. Nosso Deus chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos orar. Ele responde. Ele é todo-poderoso. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas nesta semana, as várias atividades que tivemos neste final de semana, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos ajudando como igreja a trabalhar no Teu reino. Também quero pedir ao Senhor pelos pastores da igreja. Traz o pastor Eric em paz de São Mateus. Também peço pelo pastor Marcos, pastor Cotrim e pelo pastor Hamilton, bem como o ministro Pedro Paulo e o irmão Ivo. Senhor, no nome de Jesus, visita-os, ó Pai. Peço pelos vários ministérios daqui da igreja e por essas pessoas que eu citei o nome, que estão enfermas, que o Senhor possa
se for tua vontade, agir na vida deles. E também peço, Pai, pela Cris, que amanhã vai fazer um procedimento, que o Senhor possa estar usando os médicos que vão cuidar dela. E pedimos ao Senhor que o Senhor marque, o Senhor que marque a cirurgia de Pedro Paulo. Ele, humanamente falando, precisa fazer, mas quem dá a ordem é o Senhor, Pai. No nome de Jesus, Senhor, obrigada pelas bênçãos recebidas. Louvado seja o teu nome. E queremos já te agradecer, porque o Senhor recebeu as orações feitas nesse santuário e vai respondê-las conforme a tua soberania. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 580. E essa letra evidencia que um dia todas as dores e dificuldades que nós vivemos neste mundo cessará, porque seremos levados para um lugar onde não há mais dor, nem choro, nem sofrimento. Céu, lindo céu, este é o lugar. Vamos cantar? Se você conhece, solte sua voz e juntos cantemos. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristeza, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Amém. Amém. Graças a Deus estamos reunidos aqui nesta noite para louvor e honra do Deus a quem servimos, e é bom rever os irmãos e reforçar o convite para estarmos juntos no próximo domingo às 7h da manhã. Culto da ressurreição, celebração da ceia do Senhor, depois um delicioso café, e aí vamos ter um
uma manhã de comunhão, de estreitar os nossos laços fraternais de amor. Todos estão convidados. Agora abra a sua Bíblia, ou seu celular, seu iPad, o que estiver à sua mão. Eu quero dar continuidade às reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos para o capítulo 4, eu vou ler os 12 primeiros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 12. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Mais uma vez vamos orar. Senhor, aplica e abençoa esta palavra lida em cada coração aqui presente, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Para que nós nos situemos no texto, é preciso entender o seu contexto. Pedro e João, dois apóstolos de Jesus Cristo, foram ao templo orar. Um horário das 3 horas da tarde, o horário que se ofereciam sacrifícios. E aqueles dois apóstolos foram ao templo orar. Olha que coisa interessante, líderes da igreja do Senhor Jesus foram ao templo orar. E quando chegaram lá, junto à porta chamada Formosa, havia um homem de 40 anos, coxo de nascença, e que era colocado ali junto à porta para pedir esmolas. E quando ele viu os dois apóstolos, suplicou, implorou uma esmola. Pedro e João, olhando para aquele homem, Pedro disse: olha para nós. E aquele coxo olhou para os apóstolos. E Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta e anda. E Pedro segurou pela mão, e aquele coxo se colocou de pé, e os seus artelhos, os seus tornozelos ficaram de forma correta, e a Bíblia diz que ele ficou de pé e começou a pular, e Pedro e João entraram no templo, e ele entrou no templo com os apóstolos, pulando, louvando, com aquela alegria, aquele entusiasmo, talvez maior do que o entusiasmo do pastor Coutrin hoje à noite. E ele entrou pulando e louvando a Deus e gritando, porque ele era um homem enfermo e foi curado pelo nome de Jesus. Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta. E meus irmãos, por causa desta ação, Pedro pregou à multidão, e muitos creram naquela mensagem, e as autoridades religiosas, a alta cúpula, se fosse hoje aqui, pastor Coutinho, eu vou já começar a provocação, se fosse a cúpula, seria a cúpula da denominação, né? As autoridades religiosas, o conselho da convenção, a liderança da ordem dos pastores, né? Seria então a alta cúpula. Se fosse no nosso meio hoje, seria assim. Então os anciãos, o sumo sacerdote, toda a linhagem do sumo sacerdote se manifestou, e aqueles homens, aqueles apóstolos foram presos. É interessante, irmãos, o problema não é ser preso. Paulo foi preso, João foi preso, depois João foi exilado na ilha de Patmos, os apóstolos foram presos tantas vezes, Paulo sofreu tantos açoites, perseguições, ameaças de morte. O problema é o motivo. Nós podemos ser presos, sim, desde que o motivo da nossa prisão seja um motivo nobre. Qual foi o motivo da prisão de Pedro e João? Porque eles fizeram um benefício a um homem enfermo. E esse benefício envolvia o nome de Jesus. Aquele Jesus que foi crucificado por aquelas autoridades religiosas. E é interessante que o apóstolo Pedro usa de ironia, né? Dizem que as pessoas muito inteligentes são irônicas. E Pedro usa de ironia aqui, se os irmãos perceberem no texto, Pedro vai dizer aqui nos versos 8 e 9, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e porque ele foi curado, nós estamos sendo interrogados porque fizemos um benefício. Isso é uma ironia. E eles foram presos porque já era final da tarde, eles foram ao templo às 3 da tarde, e curaram aquele homem. Depois Pedro fez um discurso de 2 partes, onde ele fez uma narrativa, uma explanação, depois ele fez uma exortação, e essa exortação calou fundo no coração daquela multidão. Muitos aceitaram a palavra, e como já era tarde, não havia tempo para julgamento, eles passaram a noite na cadeia, e no dia seguinte foram chamados para prestar esclarecimentos, porque fizeram benefício a um homem. Foram presos por causa disso. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, que coisa linda, é tão bom ler isso no livro de Atos. A igreja cheia do Espírito Santo. Mais adiante nós vamos ver que Pedro vai ser preso de novo, e quando ele sai da prisão, ele chega lá diante da igreja que está reunida orando, e Pedro foi ameaçado pelas autoridades: vocês não podem pregar este nome, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: vocês crucificaram o santo, o justo, né? Fiquem sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes.
Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem medo de dizer a verdade. Estevão foi morto a pedradas, porque cheio do Espírito Santo pregou a verdade. E vivemos numa época em que as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. As pessoas gostam de eufemismos, as pessoas gostam de que nós possamos inflar seu ego, dizer coisas agradáveis aos seus ouvidos, mas o Evangelho não é assim. Embora o Evangelho seja as boas novas de salvação, mas se o pecador não se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, há um destino eterno para ele que o Evangelho ensina. Que o Evangelho ensina. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho, pregou a verdade, e as autoridades ficaram com tanta raiva que diz o texto que rilhavam os dentes de tanto ódio. E jogaram pedras em Estevão, mataram Estevão a pedradas. E Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras ele morreu, ele adormeceu. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, não passou a mão, não tentou negociar com as autoridades religiosas, não. Ele não tentou ser politicamente correto. Ele disse a verdade: vocês crucificaram, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. É interessante que nesses 4 primeiros capítulos de Atos, quantas vezes nós vamos ver o apóstolo Pedro falar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vocês mataram o santo, mas Deus o ressuscitou, porque nós somos testemunhas disso. E nós, os cristãos, somos chamados a ser testemunhas. Você não precisa ir para um seminário teológico para poder falar de Jesus. Você não precisa fazer um mestrado, um doutorado para falar de Jesus. Mas você pode falar de Jesus, seja de que escolaridade for, a pessoa mais simples, porque você pode contar o que Jesus fez na sua vida. Isso é ser testemunha de Jesus. Jesus transformou minha vida e eu posso contar isso. E Pedro diz: nós somos testemunhas porque nós vimos e ouvimos. E as autoridades então ficaram enfurecidas com isso. O restante do capítulo vai mostrar que eles foram proibidos de pregar a respeito de Jesus, de falar a respeito de Jesus, foram proibidos. E aí quando Pedro chega lá na igreja reunida em oração, os apóstolos dados à oração, a igreja dada à oração, e quando Pedro chega lá com João e conta à igreja: olha, nós fomos proibidos de pregar o nome de Jesus. Sabe qual é a resposta da igreja? A Bíblia diz que eles oraram e disseram assim: Senhor, por que se enfurecem as nações? Eles citando lá o Salmo de Davi, o Salmo 118. Por que se enfurecem as nações e os homens se levantam contra o teu ungido? Agora, Senhor, concede aos teus servos intrepidez para pregar a tua palavra, enquanto o Senhor pode fazer sinais e prodígios por meio deles. A igreja reunida não pediu que o Senhor os protegesse. Senhor, manda os teus anjos para nos protegerem, nós somos o teu povo escolhido. Manda teus anjos para protegerem a tua igreja. Não! Eles só pediram coragem, intrepidez para proclamar a mensagem que só Jesus salva. E às vezes a nossa oração: Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno. Senhor, não permita que nós soframos perseguição. Nós devemos orar como os cristãos primitivos oravam. Quando a perseguição vier sobre nós,
que o Senhor nos encha com seu Espírito e nos dê coragem para testemunhar. Quando as autoridades disseram a Pedro e João, não podem falar, vocês estão proibidos de falar nesse nome, que foi que Pedro disse? Vejam bem se nós temos que obedecer a vocês. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Pedro podia ser preso de novo, vai ficar isso, gente. Mas por causa da multidão que estava lá fora, a multidão convertida, gente que ouviu a palavra e se converteu a Cristo, e as autoridades, com medo daquela multidão, soltaram Pedro, mas com advertência: não preguem novamente. E os apóstolos saíram para pregar novamente. A igreja de Jesus precisa ser assim. Não peçamos proteção, peçamos intrepidez, peçamos coragem. Coragem aos seus pastores, coragem à membresia da igreja, para enfrentar as duras provas, mas, sobretudo, para proclamar o Santo Evangelho. E Pedro, e eu quero usar o último versículo da leitura de hoje, quando os dois últimos versículos, o apóstolo Pedro diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Há muita gente que diz que que a igreja de Cristo foi edificada sobre Pedro, e que Pedro foi o primeiro papa. Eu acho que alguém precisava dizer isso para Pedro, porque ele não entendia assim. Pedro vai dizer: Jesus é a pedra. Quando nós lemos lá em Mateus 16, 18, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que é o Filho do Homem? E os apóstolos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus diz a Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um jogo de palavras aqui no original. A primeira palavra é a palavra Petra. Tu és Petra. Aliás, tu és Petros. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas será que Jesus estava dizendo que a sua igreja ia ser edificada sobre Petros, sobre Pedro? E o próprio Pedro, eu acho que ele não entendeu isso, porque ele diz aqui: ele, Jesus, é a pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra de esquina, a pedra angular. Na sua primeira epístola, a primeira epístola de Pedro, ele vai dizer que Jesus é a pedra viva e nós somos as pedras espirituais. Jesus está edificando a sua igreja e nós somos estas pedras vivas, sendo colocadas uma ao lado da outra, uma em cima da outra, e ele edificando o seu edifício espiritual, que é a sua igreja. Então Pedro não diz: não, a igreja não vai ser edificada sobre mim, não. Ele, Jesus, é a pedra. E olha o que ele diz no verso seguinte, e eu poderia passar a noite toda falando só do verso 12, porque ele diz assim: e não há
salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Eu não sou a pedra. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. E esta pedra que os construtores rejeitaram, que é a principal pedra angular, pedra de esquina, ele é o único Salvador. Não é a igreja que salva. Você pode frequentar a igreja por anos a fio, sentar nessas poltronas confortáveis. E se alguém perguntar qual é a igreja que você frequenta, a Igreja Batista do Calhau. Você já é membro dela, seu nome já passou pela Assembleia da Igreja? Não. Mas a Igreja Batista do Calhau é a minha igreja. Quem é seu pastor? Pastor Hamilton Rocha, Hamiltinho lindo. Aliás, se alguém quiser mudar esse termo, tem que pedir autorização à doutora Mariana Guimarães Marcel, que foi ela que me chamou dessa forma uma vez. Quem é seu pastor? Pastor Hamilton. Você pode frequentar a igreja por anos a fio e ouvir a palavra de Deus por anos a fio. Ouvir falar que Jesus é o único Salvador, mas nunca entregou a Ele a sua vida. Ah, mas eu frequentei a igreja. Mas a igreja não salva. Os apóstolos não salvam. Nem Paulo, nem Pedro, nem João. Os pais terrenos de Jesus também não salvam. Nem José, nem Maria. O único e suficiente Salvador é Jesus, é o que nós pregamos nesta igreja. Este templo foi edificado em honra a este Salvador. A este Salvador que o apóstolo Pedro, num discurso memorável, diz: não há salvação em nenhum outro. Se você quiser ser salvo e partir deste mundo para a eternidade, e ir para aquele lugar daquele cântico que nós entoamos ainda há pouco, céu, lindo céu, se você quiser ir para aquele lugar, é preciso reconhecer que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, e Ele é o único e suficiente Salvador. Um dia perguntaram a um grande pastor, um grande teólogo, e eu particularmente considero o Dr. Russell Shedd de saudosa memória, um dos maiores eruditos da Bíblia que eu conheci pessoalmente. E um dia perguntaram ao Dr. Russell Shedd: Dr. Russell Shedd, o crente pode perder a salvação? E ele disse: depende. Depende de quem o salvou. Se foi Jesus, impossível. Porque não há salvação em nenhum outro. Você pode ter sido salvo, que você ia ficar para a titia e alguém apareceu, salvou você de ser, como dizem, uma solteirona. Alguém salvou você. Ou pode ser o inverso. Sujeito feio demais. Nenhuma garota se interessava, mas um dia uma garota se interessou, salvou você, e você casou com aquela moça. Você pode ser salvo disso. Alguém salvou um dia você do seu emprego. Alguém salvou você, você estava à beira da morte, o médico foi um instrumento de Deus para tirar você daquela situação, e você está aqui hoje. Mas nenhuma dessas salvações é salvação salvífica. Só Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor. E Pedro diz isso. Se você considera Pedro o primeiro Papa disse isso. Ele, Jesus, aquele que curou aquele coxo de nascença, que estava com 40 anos de idade, e que foi preso com os apóstolos, e estava lá com os apóstolos para testemunhar diante das autoridades.
aquele homem foi salvo, foi curado, porque depositou a sua fé em Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E porque ele foi curado, e porque ele confiou em Jesus, ele foi salvo. Você pode dizer assim, esses evangélicos são muito arrogantes. Eles dizem assim, olha, eu sou salvo. Não, não é arrogância não, é firmeza, é certeza, porque foi Jesus que nos disse isso. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos salvos para sempre. Somos salvos para sempre. Nossos nomes estão escritos no livro da vida, e aqui alguns podem discordar de mim. Alguns acham que o nosso nome é escrito no livro da vida no momento da nossa conversão. Eu digo, não. O seu nome já estava escrito lá antes da fundação do mundo. Você apenas confirmou a sua decisão ao lado de Jesus, porque ele já sabia. Por isso que ele disse que lá na oração sacerdotal, eu ainda tenho outras ovelhas fora desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e será um dia, teremos um só rebanho e um só pastor. Pode ser que você seja uma dessas ovelhas que ainda estão fora do aprisco. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus e segue a Jesus. E Jesus disse, eu dou-lhes a vida eterna, jamais hão de perecer eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mais deu, meu Pai que me deu a elas, é maior do que tudo, e ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. Salvação única, eterna, para sempre, por aquele que nos salvou de uma vez por todas, e quando entrou no santíssimo lugar, diz o escritor aos Hebreus, ele efetuou eterna redenção, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Única salvação, único Salvador. Esta é a mensagem para o seu coração hoje. E porque nós reconhecemos que Ele é o único Salvador e só há uma salvação, e somente Ele pode nos salvar, nós precisamos nos render a Ele e entregar a Ele a nossa vida. Você já fez isso? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já o confessou publicamente ou você é apenas um agente secreto dele? Ninguém sabe que você é dele. Mas olha, há uma palavra no Evangelho muito interessante e preocupante. Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, um dia, este pregador confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e foi à frente, fez uma adesão pública diante da igreja. Então a Bíblia diz que um dia Jesus vai chegar diante do Pai e vai dizer assim, está aqui é o Hamilton, lá em cima eu terei outro nome, eu não sei que nome eu terei. Ele vai dizer, esse aqui me confessou diante dos homens. E eu quero dizer que ele é meu. E ele, fizemos nele morada. E a Bíblia diz assim, aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus não precisa de agentes secretos, como a Stasi, lá da Alemanha Oriental, como a KGB, como a CIA, como o FBI. Não, cristão não pode ser oculto, não pode ser criptocristão, cristão oculto, feito morcego que só sai à noite. Nós precisamos proclamar ao mundo a salvação que há em Cristo. Precisamos então sair do anonimato e declarar ao mundo que nós somos de Jesus.
única salvação, único Salvador. Você já fez isso? Mas pastor, realmente eu tenho que ir à frente, que as pessoas têm que saber disso? Tem, porque foi Jesus que disse. As pessoas têm que saber que eu sou cristão? Tem. Ele não precisa de cristãos ocultos. Ele quer testemunhas do que ele fez na sua vida. Você já fez isso? Você já entregou a sua vida a ele? Então eu queria que você curvasse sua cabeça agora em oração. E é possível que haja nesse auditório alguém que ainda não tenha feito esta decisão pública. E eu quero dar uma oportunidade hoje à noite. O que é que eu faço, pastor? O que é que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa é o que disse Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Então arrependa-se dos seus pecados, reconheça isso. A segunda coisa, você precisa confiar que Jesus é o único Salvador. E a terceira coisa, está disposto a segui-lo até o final dos seus dias. Está pronto para fazer isso? Como é que eu faço isso, pastor? Numa simples oração, e eu vou fazer esta oração, e você onde estiver, feche seus olhos, curve sua cabeça, você pode repetir as palavras que eu vou dizer. Pastor, eu não sei orar, não tem problema. Eu vou fazer uma oração bem simples. E se você fizer esta oração com sinceridade, entregando a sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele, Ele vai se tornar hoje o seu Salvador pessoal. Então nós vamos orar assim. Feche seus olhos agora. Toda a igreja orando, por favor. Feche seus olhos e diga estas palavras. Ó Deus querido, eu recebi hoje o teu recado. A palavra veio direta para o meu coração. E hoje eu reconheço que só há uma salvação. Eu reconheço que só há um Salvador. E eu preciso deste Salvador. Eu preciso que este Salvador entre na minha vida hoje. E eu entrego a minha vida hoje ao Salvador Jesus. Porque eu ouvi na tua palavra que não há salvação em nenhum outro. Só Jesus salva. Por isso, hoje eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Recebe-me como um pecador arrependido. Amém. Quantos fizeram esta oração com sinceridade, de verdade? Levante bem alto uma de suas mãos, bem alto, que eu possa ver, que eu possa ver, que eu possa ver, que eu possa ver. Amém, 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 amém. Agora eu vou fazer uma coisa mais difícil. Vamos ficar todos em pé. A coisa mais difícil é: saia do seu lugar agora e venha até aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Eu convido você que fez esta oração a sair do seu lugar. Peça licença aí onde você estiver. Venha até aqui à frente, confessando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Venha, venha agora. Enquanto isso, a igreja estará louvando a Deus, cantando Só Jesus Cristo salva. Saia do seu lugar agora e venha, no nome de Jesus. Venha. Para nos salvar, é Jesus que do pecado quer a todos libertar. Através de Jesus
desta igreja nunca ouviu este hino na vida, a não ser hoje. Mas nós vamos continuar cantando. E enquanto cantamos, você ainda pode vir, sair do seu lugar. Pode ser que você esteja afastado da igreja. Eu já fiz essa decisão, pastor, mas eu me afastei da igreja por algum motivo. Mas hoje eu senti o desejo de me reconciliar com Deus. Não foi nesta igreja que eu me afastei, mas eu estou aqui hoje, eu quero me reconciliar com a igreja do Senhor. Então, enquanto cantamos, é o tempo que estamos aprendendo o cântico, você pode vir também. Se você quer fazer sua decisão para o batismo, você já é um crente em Cristo, mas quer se batizar, venha também, enquanto cantamos a outra estrofe deste lindo hino. Oh, que amor maravilhoso, Deus por nós já demonstrou, sendo ainda pecadores, nossas culpas perdoou, com seu sangue Jesus Cristo se tornou o Redentor, esperança para todos, é Jesus o Salvador. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão, pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Vamos parar aqui. Eu queria que nós orássemos agora por essas pessoas. Eu vou pedir que depois os pastores encaminhem, enquanto nós não temos uma sala específica, para ter um momento de oração com eles, de orientação, enquanto estaremos despedindo o restante do rebanho. Vamos orar? Estenda suas mãos aqui para estas pessoas que estão no altar. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra alcançou estes corações e outros corações neste recinto. Pedimos agora na mediação do teu Filho, que esta palavra que é viva, que é poderosa, faça algo poderoso na vida destes teus filhos, que jamais se arrependam desta decisão e possam seguir a Jesus até o final dos seus dias. E agora, Senhor, despede-nos em paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo permaneçam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Assentai-vos, por favor.